mentira, amor. Diz que é mentira. Diz que é... A ex-deputada federal Flor de Lis sofreu um princípio de acidente vascular cerebral, o AVC, na penitenciária em Bangu, no Rio de Janeiro. Imaginem por um momento, vocês estão numa cela fria, longe dos holofotes, dos aplausos, da fama que um dia conheceram. De repente, o corpo simplesmente para. É exatamente isso que aconteceu com Flor de Lis na última quinta-feira, 18 de setembro. A mulher que já movimentou multidões nos cultos, que chegou ao Congresso Nacional com centenas de milhares de votos, agora luta pela própria vida dentro da penitenciária Talavera Bruce. O AVC que sofreu não foi apenas um problema de saúde. Foi como se o destino dissesse: chegou a sua hora de enfrentar as consequências. Pensem na ironia disso tudo. Flor de Lis sempre pregou sobre milagres, sobre a proteção divina, sobre como Deus cuida dos seus. Agora, aos 65 anos, ela própria precisa de um milagre. Os advogados descrevem um quadro assustador: desmaios, convulsões, vômitos, fala enrolada. A mulher que antes falava com eloquência para milhares, agora mal consegue articular palavras. O mais chocante, segundo a defesa, ela pode morrer ali mesmo, na prisão, se não receberem cuidados adequados. É como se toda aquela glória do passado tivesse se transformado em pó diante da realidade crua do sistema penitenciário brasileiro. A pergunta que não quer calar: será que este é realmente o fim da linha para quem já foi considerada uma das vozes mais influentes do meio evangélico? Deixem-me levar vocês de volta no tempo. Flor de Lis não nasceu famosa, ela construiu isso com as próprias mãos. Lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, essa mulher fez algo que poucos têm coragem: abriu as portas de casa para crianças que a sociedade havia abandonado. Não eram só 2 ou 3 filhos adotivos, galera. Estamos falando de uma verdadeira família expandida. Foi essa história de acolhimento que chamou atenção primeiro nas igrejas, depois na mídia. As pessoas viam nela algo genuíno, uma fé que se traduzia em ações concretas. E quando ela subiu nos palcos para cantar, aí que a coisa explodiu mesmo. A voz dela carregava uma emoção que tocava fundo nas pessoas. Não era só música gospel, era praticamente uma terapia coletiva. O Anderson do Carmo, marido dela na época, também estava nessa jornada. Juntos, eles formavam uma dupla poderosa, ele cuidando da parte administrativa da igreja, ela sendo a face pública, a voz que everyone queria ouvir. E olhem só como o destino é cruel. Justamente o homem que a ajudou a construir essa história seria o centro da tragédia que destruiria tudo. Em 2018, quando ela se candidatou a deputada federal, ninguém duvidava que seria eleita. E foi mesmo, com uma votação que deixou muita gente de queixo caído. Flor de Lis tinha conseguido algo raro: transformar carisma religioso em poder político. Mas, como vocês vão ver, nem todo poder vem sem um preço. 16 de junho de 2019. Gravem essa data, porque foi quando toda a história da Flor de Lis tomou um rumo completamente diferente. Anderson do Carmo chegava em casa, normal, como qualquer outro dia. Só que, desta vez, ele não ia entrar vivo. Na garagem da própria casa, o pastor foi executado a tiros. Não foi um assalto, não foi um crime passional comum. Foi algo muito mais sórdido. As investigações revelaram um esquema que parecia coisa de filme. A própria esposa, aquela que cantava sobre amor e perdão nos palcos, teria orquestrado a morte do marido. O motivo? Dinheiro. Sempre o dinheiro. A polícia descobriu que Anderson controlava as finanças da família e da igreja e que Flor de Lis queria esse controle nas próprias mãos.
Imaginem a frieza disso. Usar os próprios filhos, alguns biológicos, outros adotivos, para executar um plano de assassinato. Durante as investigações, surgiram detalhes que gelaram qualquer um. Grampos telefônicos mostraram conversas comprometedoras. Depoimentos de filhos revelaram um ambiente familiar muito diferente daquela imagem perfeita que ela vendia publicamente. Foi aí que o Brasil inteiro percebeu: aquela mulher de Deus que everyone admirava talvez fosse apenas uma fachada muito bem construída. Em 2022, a sentença veio dura: 50 anos e 28 dias de prisão. 50 anos! Praticamente uma sentença de morte para alguém que já tinha mais de 60 anos. Flor de Lis negou tudo até o final, mas o sistema judiciário não teve dúvidas. Ela foi a mandante do crime que chocou o país. Agora imaginem a realidade atual. A mulher que estava acostumada com camarins, hotéis 5 estrelas e o conforto de uma vida abastada, de repente se vê numa cela comum do sistema penitenciário brasileiro. É outro mundo, galera. Completamente outro mundo. Fontes próximas à família relatam que Flor de Lis nunca se adaptou realmente à prisão. Como ela poderia? Décadas acostumada a ser tratada como celebridade, sendo chamada de tia carinhosamente pelos fãs, recebendo presentes, tendo motorista, secretária. Na prisão, ela é só mais uma detenta cumprindo pena por homicídio. Os problemas de saúde dela não começaram agora. Já há tempos ela vinha sofrendo com questões relacionadas à idade, pressão alta, problemas cardíacos. Some isso ao estresse de estar presa, longe da família, longe de tudo que ela conhecia, e vocês têm uma receita para o que aconteceu na quinta-feira passada. Mas o que mais chama a atenção é o contraste. Enquanto ela definha na prisão, lá fora a vida continua. Os filhos que não foram presos seguem suas vidas. A igreja que ela ajudou a construir teve que se reorganizar completamente. Os fãs que um dia cantaram suas músicas agora mal se lembram dela, ou quando se lembram, é com vergonha. O sistema penitenciário brasileiro não foi feito para lidar com casos como o dela. A UPA da prisão, onde ela foi atendida, tem recursos limitados. Não há UTI, não há neurologista 24 horas. É uma estrutura básica para emergências básicas. Um AVC não é emergência básica. E chegamos ao momento mais crítico de toda essa saga. Na quinta-feira passada, Flor de Lis simplesmente desabou. Literalmente. Os sintomas que ela apresentou, desmaio, convulsões, vômitos, fala enrolada, são clássicos de AVC. E AVC aos 65 anos, principalmente em alguém que já tem histórico de problemas cardíacos, é coisa séria, muito séria. A defesa dela está desesperada. Eles sabem que se ela não receber atendimento adequado rapidamente, pode ser tarde demais. Estamos falando de sequelas permanentes, paralisia, perda da fala, problemas cognitivos, ou pior ainda, a morte mesmo. O que mais revolta é a burocracia. Enquanto os advogados correm atrás de autorização para transferi-la para um hospital particular, ela tem plano de saúde, vale lembrar. Cada hora que passa pode significar mais danos no cérebro dela. A SEAP diz que foi só dor nas costas. Sério? Dor nas costas causa convulsão e fala enrolada? Olhem a ironia final desta história. A mulher que um dia cantou sobre ressurreição, sobre milagres, sobre o poder da fé, agora depende da medicina convencional para salvar a própria vida. E essa medicina ela só vai ter se a justiça autorizar a transferência. Será que estamos presenciando os últimos capítulos da história de Flor de Lis? Será que ela vai conseguir se recuperar ou as sequelas do AVC vão marcar definitivamente o fim de uma era? Uma coisa é certa, independente do que acontecer, essa mulher que já foi ícone nacional, agora é apenas mais uma prisioneira lutando contra o tempo e contra um sistema que, muitas vezes, é tão cruel quanto os crimes que pune.